pessoal, vamos começar a nossa aula hoje sobre a localização dos elementos a partir da distribuição eletrônica. Vocês já assistiram aí a aula? Deu para entender um pouquinho? Eu vou fazer aqui mais na prática para você ver realmente como é que você vai fazer, tá certo? Primeira coisa que você tem que lembrar, fazer lá na prova, né, do SSA, normalmente não vem tabela e você sempre só descobre período e família fazendo esse esqueminha de S, P, D e F, tá certo? Então, o que você vai fazer na prova? Faça o que eu vou fazer agora. Um esboço de uma tabela periódica. Então, você faz assim. Aqui é S, que é a família, né? 1A e 2A. Aqui é o P, que é a família 3A até a 8A. Então, 3A, tá aqui. 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Vai na ordem, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6, certo? 3A, 4, 5, 6 e 7. Aqui 1A, vou botar aqui certinho. 1A é S1 e 2A S2, certo? Aqui no meio é D. Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Certinho, tá bom? É tudo D. E aqui embaixo é o F, que vai de F1 até F14 e os últimos é D1. Certo? Mas esse aí raramente aparece, tá bom? Então, você vai sabendo esse esquema aqui, você já resolve tudo, tá? Então, vamos lá. Tem um exemplo. Z igual a 6. Número atômico 6. Qual é o período e a família desse elemento? Então, só dá isso. Então, o que é que você vai fazer? Distribuição eletrônica do número 6. 1S2, 2S2, 2P6. Passou, né? Deu 10. 2, 4, 6, 10. Apago o 6 e boto 2. 2, 4, 6. Já deu 6. Separa as camadas. K2, L4, certo? Período vai ser a quantidade de camadas. Então, quantas camadas deu aqui? Deu 2. K e L, que só tem 2 camadas. Então, eu digo que é segundo período. Terminou em qual subnível? Aí você olha isso aqui, tá? Terminou em P2. P1 é a família 3A. P2 é a família 4A. Então, família 4A, que você tem que saber o nome, porque lá no SSA e nas provas que a gente vai fazer, não tem um A, 2A, 3A, essas coisas não, tem um nome, tá? Então, a família 3A é do boro, do carbono e do nitrogênio. Então, a 4A é a família do carbono. Certo? Só isso. Já descobri. Se tiver Cl17, tá assim, ó. Cl17 é a mesma coisa. Lembrando que o número daqui de baixo, ó, é o número atômico. Se em cima tivesse 35, ia mudar em alguma coisa? Não. Você continuaria fazendo o de baixo, porque o de baixo é o número atômico. Em cima é a massa, que é a letra A. Tá certo? Então, 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aí diminuo, vou botar 3P5. Vai dar 10, 12, 17. Separa as camadas. K2, L8, M7. Quantas camadas deram? Então, deu 3, ó. 1, 2, 3. Então, terceiro período. Família eu vou olhar aqui o último, ó, sempre o último, P5. Então, P1, P2, P3, P4, P5. P5 é a família, ó, 7A, que é a família dos halogênios. Então, já resolvi. Bem fácil, bem simples, tá bom? Número atômico 24. Um exemplo, 24. Então, você vai fazer 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Já deu 20. Para 24 falta 4, mas o próximo é 3D10. Então, eu apago o 10 e boto 4. Vai ficar 3D4. Separa as camadas. K2,
L8, M eu vou juntar, ó, esse 3 e esse 3, que é tudo camada M, lembra? 6 mais 2, 8, mais 4, 12. Ainda tem esse 4 e esse 2, ó, 4 é a camada N, que tem 2, tá certo? Quantas camadas deram no total? Aí você vai olhar. 1, 2, 3, 4. Então, quarto período. Lembrando que o período, ó, escreva assim, a bolinha e o tracinho. Em algumas resoluções aí de atividade ou explicação, né? Eu não colocava isso porque não dava tempo, tá? Era muito rápido, então não dava tempo. Tava só 4P, mas você tem que saber que ele é em número assim, ó. 4, bolinha e tracinho, tá certo? Então, quarto período. E família, qual a família? Aí você olha o último, ó, terminou em D4. D aqui no meio. Então, na ordem. Aí você, D1, D2, D3, D4. A minha resposta tá aqui, ó. D4. Mas que família vai ser essa? Que eu esqueci, Renagem. Então, vamos lá. 1B, começa aqui. 2B. Veio pro começo. 3B, 4B, 5B, ó. 6B. Então, é a família 6B. Lembrando que sempre quando for família B, não precisa de nome, né? Elas não têm nome. Então, bem fácil, bem simples de responder. Copia aí os exemplos para você ficar craque. Eu vou fazer outros. Vou apagar, tá? Os exemplos. Dê um pause, copie, depois continue. Aí, vou colocar. Normalmente, cai mais os elementos da família A, tá? Mas pode cair algum da B, não tem problema, tá certo? Então, eu vou botar K19. K é o quê? Potássio. 19 é o número atômico, então vai distribuir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Deu 20, então apago 2 daqui, boto 1, então 4S1. Separa as camadas, K2, L8, M8, N1. Quantas camadas deram? 1, 2, 3, 4. Então, quarto período. Família, terminou em qual? Ó, você olha aqui, ó, terminou na família S1. S1 é quem, ó? Família 1A. Qual é o nome da família 1A? Metais alcalinos. Eu não quero, em prova nenhuma, você colocando assim em símbolos, tá? Feito eu fiz nas resoluções da atividade. Eu fiz que era mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Então, metais alcalinos eu colocava assim. Metais alcalinos terrosos eu colocava assim. Gases nobres, colocava assim. Mas você tem que saber o nome e escrever o nome, tá certo? Tanto em prova, quanto em somatório, quanto no SSA, você tem que saber o nome, senão você vai errar, tá bom? Era só para o vídeo não ficar longo demais. Outro, deixa eu pensar em um aqui. CA20. Então, 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Separa as camadas. K2, L8, M8, N2. 4 camadas, quarto período. E família, terminou em S2. S2 é aqui, ó, 2A. Então, a 2A é chamada de metais alcalinos terrosos. Então, só pela distribuição eletrônica, você consegue encontrar quem é o período e quem é a família. E que é, na prova, eu só boto assim, eu nunca boto tabela. Então, você vai ter que aprender a fazer assim. Então, tem que aprender distribuição, quem não aprendeu ainda. Tem que fazer a separação por camada e achar o período e a família, tá certo? Saber o nome das famílias, saber aonde fica, fazer o seu esqueminha assim, ó. Uma tabelinha simples, rápida e básica, não precisa de muita coisa. Então, só assim você já consegue fazer. Vou fazer mais exemplo. Copia isso aí, deu pausa e copia isso aí pra gente continuar.
Colocamos do lado da P, porque a maioria que aparece é o P, tá? Da família A. Lembrando que, né, aqui as famílias 1A, 2A, 3A até 8A, todos esses são chamados de elementos representativos, né? E esses do meio aqui e esse de baixo, elementos de transição, tá? Que pode aparecer em algumas questões aí. S16, essa é enxofre, né? Então vamos fazer a distribuição do 16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Passou, deu 18. O que é que eu faço, Enage? Lembra, apago o último e coloca quanto falta para 16. 10, 12, para 16 falta 4. Então, K2, L8, M6. Quantas camadas? 3, KLM. Então, terceiro período. E a família terminou em P4. P4 tá aqui, ó. Vou ajeitar aqui, né? P4. Então, família 6A. Como é o nome da família 6A? Tem que saber, tá? Calcogênios. Tem que lembrar o nome da família. Vamos botar... alumínio. O alumínio, o número dele é 13 e você vai fazer a distribuição do 13. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 2, 4, 6, 10, 12, para 13 só falta 1, né? Então apago esse 6, falta 1. Então separo as camadas, K2, L8, M3. 3 camadas, no terceiro período. E família, terminou em qual? Ó? Terminou em P1. P1 tá aqui, ó. Família 3A. Como é o nome da família 3A? Família do boro. Esse F de família aqui, né? Então, família do boro. Então, simples, fácil. Tem nada assim complicado demais. Tente responder, faça esse esqueminha no seu caderno para você, né, conseguir responder a atividade sem ficar olhando o tempo todo. Porque se você não fizer esse esqueminha aqui, ó, no SSA vai errar as questões. Então tem que saber isso aqui. Se não fizer, vai errar. E todo ano cai questão sobre isso. E precisa desse quadrinho para responder. Tá certo? Então dê pause. Anote tudo direitinho, tente fazer, faça a atividade, responda tudo direitinho. Qualquer dúvida pode falar comigo que eu lhe ajudo, tá bom? Então copie, dê o pause aí para você copiar. Pronto, e até a próxima aula.